Olá! Eu quero te ajudar a construir inteligência emocional cada dia mais. Eu quero te ajudar a construir uma consciência de que estar bem emocionalmente, buscar um equilíbrio emocional, isso atrai prosperidade em todas as áreas da sua vida. Lembrando que quando nós temos prosperidade na alma, nós temos prosperidade em outras áreas. Porque, de acordo com a linha terapêutica, todas as doenças se originam de um fundo emocional, de um fundo emocional, de um cunho emocional, da área emocional. De acordo com a linha terapêutica, as doenças se originam de alguma questão emocional. Ah, Mônica, mas nós não recebemos uma carga genética psicológica? Nós não herdamos isso? Você já nos explicou isso em outro vídeo? Sim, nós recebemos uma carga genética, nós herdamos uma carga genética psicológica, onde nós temos os nossos temperamentos e nós sabemos também do nosso DNA, que ele vem da construção da genética dos nossos pais. Ok. Porém, os estudos já comprovam que nós podemos, sim, ajudar o nosso organismo a se desenvolver de uma maneira que nós conseguimos trabalhar nessa alteração do DNA das nossas células. E eu quero te ajudar a construir uma consciência de uma reprogramação mental, uma reprogramação de estado emocional, a ponto de você chegar e falar assim, ok, isso aconteceu com meu pai, com meu avô, com meu bisavô, com a minha mãe, ok, mas parou aqui, chega. A partir de agora, não precisa permanecer mais, não precisa continuar mais aquilo que não é algo benéfico, que não é algo produtivo, que não é algo agradável. Porque todos os meus antepassados tinham esse mesmo problema de saúde. Toda a minha família da minha linha ascendente, eles tinham esse problema de comportamento. Dane-se! Todos, ok, mas não precisa permanecer assim pelo resto da vida. Acabou, parou. De você pra cá, de você pra baixo, muda tudo isso. Acabou. Isso não precisa permanecer. Parou agora, parou aqui. Mônica, como é que eu consigo isso? A minha mãe teve diabetes emocional, por isso eu tenho diabetes emocional. E aí, parece que você está conformado ou conformada com isso e não tem jeito? Não tem jeito. A partir do momento que você entender que criando uma nova consciência, uma reprogramação emocional, uma reprogramação de crenças, uma reprogramação, você consegue trabalhar a reprogramação do DNA. Você consegue mudar isso e startar mais saúde e melhorar o seu estado físico. Sim. Como é isso? Mudando seu pensamento, mudando seu sentimento. Lembrando que tudo que você acredita, você sente. Então nós sabemos que todos nós temos segredos muito profundos guardados no fundo do nosso coração. Todos nós. E existem segredos guardados lá no fundo do nosso coração, e são segredos inconscientes, que eles precisam ser desvendados para serem resolvidos. Porque desde quando nós nascemos, nós vamos absorvendo informações, conteúdos dos nossos pais, pais substitutos, avós e professores e líderes de igreja e líderes religiosos. E ali nós somos uma esponja. Todas as pessoas que representam autoridade na nossa vida são as pessoas que nos trazem aprendizado. Com isso, nós crescemos com aprendizados no nosso inconsciente e levamos para toda a vida. Então, tem segredos que precisam ser desvendados para que sejam consertados. E nós escondemos esses segredos até de nós mesmos. Sabe por que nós escondemos alguns segredos de nós mesmos? Porque nós não queremos sofrer.
Mas o nosso corpo, ele somatiza tudo. E o nosso corpo guarda todos esses segredos. E como seres integrais que nós somos, como seres complexos, nós precisamos de ajuda muitas vezes para desvendar esses sentimentos que são emoções e que são emoções que estão totalmente em desequilíbrio. Tanto é que o nosso corpo responde. Muitas vezes nós não queremos falar, nós ficamos escondendo aquelas emoções, escondendo aqueles segredos, mas quando nós estamos diante de um profissional, quando nós estamos diante de alguém que tenha conhecimento nessa área terapêutica, conhecimento na área de programação, de reprogramação, de inteligência emocional, quando nós estamos diante de um profissional de desenvolvimento humano que se desenvolve, que se separa para essa área, naturalmente, os profissionais, eles conseguem detectar os segredos que estão ali não desvendados, baseados no organismo dessa pessoa, até pelos sintomas físicos que essa pessoa apresenta. Então, um profissional, ele pode sim ajudar uma pessoa a desvendar esses segredos. E, Mônica, mas eu não sou um terapeuta, como é que eu faço para resolver isso? Olha, vou te passar algumas dicas, eu vou te passar algumas informações preciosas, alguns segredos preciosos que vão te ajudar a começar a entender como que está respondendo o seu organismo, como que o seu corpo está respondendo aos segredos que tem aí guardadinhos, porque tem alguns que nem você sabe, porque estão lá no seu inconsciente e você ainda não teve clareza disso. E o nosso desafio é trazer a luz para esses segredos que estão lá no seu inconsciente, que precisam ser desvendados. Então, como é que nós trabalhamos isso? Nós trabalhamos fazendo investigação, uma investigação nas emoções, nas suas emoções, observando detalhes, observando os sinais que o seu corpo apresenta. Mônica, sério? O meu corpo apresenta sinais? Sim, o seu corpo apresenta sinais. Então, como nós não tivemos aí, lá na escola, uma educação emocional equilibrada, nós não aprendemos, nós buscamos, na fase adulta, recursos para nos ajudar a prosseguir nessa jornada, a prosseguir com os desafios da vida. E esses recursos, eles vêm trabalhando uma reprogramação mental para atingir o equilíbrio das emoções. Mônica, como é que eu começo a observar se tem emoções em desequilíbrio? Analisa agora comigo, analisa o seu organismo. Como está o seu corpo? Porque o seu corpo, ele é linguarudo, ele é muito linguarudo. E o seu corpo, ele fala tudo que tudo que você precisa esconder, aquilo que está ali guardado lá no seu inconsciente, ou aqueles segredinhos, ou aquelas emoções que você não quer falar sobre elas, mas o seu corpo, ele te entrega, linguarudo. E ele grita. Sabe como é que ele grita? Ele grita através de doenças, ele grita através de sintomas que vão apresentando no seu organismo, vai aparecendo no seu organismo, e ali ele vai te apresentando algumas respostas. Sim, nem toda pessoa tem facilidade de expressar com palavras aquilo tudo que está sentindo, não consegue, muitas vezes até diante de um profissional na área de desenvolvimento humano, na área terapêutica, não consegue. Mas o corpo fala. Enquanto você se cala, o seu corpo vai gritando. Mônica, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer, queridos, que tem vários sinais. Tem pessoas que têm fibromialgia, e fibromialgia é uma doença psicossomática. Fibromialgia, você vai lá, faz os exames, o problema é fibromialgia, é o nome que a medicina dá para essa dor, né, generalizada, que vai da ponta da cabeça à planta dos pés. E nós sabemos que a fibromialgia, ela vem de excesso de cortisol
excesso de adrenalina, porque o que acontece quando as suas emoções estão em desequilíbrio, quando você tem algum rancor, alguma raiva, algum impacto emocional não resolvido, alguma dor, alguma situação terrível, o que vai acontecendo? Você rumina aquilo, seu sentimento tem uma frequência lá embaixo, e aí você automaticamente, nós sabemos que mente e corpo fazem parte do mesmo sistema. Pensei, naturalmente, pensei na minha mente, que faz parte da minha alma, manda o comando para o seu cérebro, que é o órgão, né? Que é a parte física. O seu cérebro, daqui do cérebro, procede todos os comandos para o seu organismo. O cérebro manda um comando para a sua glândula suprarrenal. E a suprarrenal faz um disparo de adrenalina e cortisol para o seu organismo. E isso, para onde vai esse disparo de adrenalina e cortisol? Primeiro, olha, ele vem para a sua região da garganta. E aí você pode desenvolver sinais como sinais rouquidão. Não sei se já aconteceu, alguém você conhece que já ficou rouco aí durante dias, perdeu a voz, a pessoa chega a perder voz. E ali fica com aquela sensação, muitas vezes tem a sensação até de estar muito resfriado e aí fica rouco, perde a voz. Outro, ele dispara na parte gástrica, e aí o sistema gástrico é todo afetado. Essa pessoa desenvolve úlcera, desenvolve gastrite, dores terríveis, refluxo. Outra, esse disparo da suprarrenal para o organismo, ele acumula nas articulações, ele acumula na musculatura e começa a doer tudo. Acidez provoca dores no nosso corpo. E aí vem a fibromialgia. Enfim, nós sabemos que as emoções controlam isso tudo. E essa ideia de que fenômenos emocionais levam a alterações físicas, isso não é nada novo, isso é muito antigo. Olha, esses estudos vêm desde 1628, é muito antigo. Um anatomista inglês, ele trazia esses conceitos e aí ele observou que todo mal-estar sentido na mente, olha, eu senti um mal-estar, ou seja, eu estou diante de uma situação, de um desafio, né? E aí veio um mal-estar, eu sinto todo mal-estar, toda situação desafiadora, ela vinha na mente e automaticamente era sentido no campo do coração, porque do coração, né, a palavra diz, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Isso é bíblico. Fonte de vida, fonte de energia. Então esse anatomista, ele trouxe esse conceito de que todo mal-estar refletia automaticamente, era direcionado para o coração e automaticamente o organismo responde. Então hoje nós sabemos que o inconsciente, ele interpreta todos esses estímulos e ele responde a tudo aquilo que chega ao cérebro, o nosso corpo responde tudo que chega ao cérebro por meio de terminações nervosas do nosso corpo. Ele responde desse jeito. O nosso cérebro recebe o comando, sinapses neurais, neurônios comunicando com neurônios, o cérebro comunica com todo o nosso organismo, lembrando que não tem neurônio só no nosso cérebro, ok? Esses dias um aluno falou para mim assim, Mônica, eu tô começando agora, eu tô começando o curso agora, tal, e aí você fala muito das sinapses neurais, você fala muito do funcionamento biológico do cérebro, e aí você fala tal, ok, então, só no cérebro que quando eu penso tem neurônio. Eu falei, querido, no nosso intestino, que é o nosso cérebro oculto, no nosso intestino tem neurônios, lógico. E ali, o mais interessante, eu falo muito sobre ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo isso, porque foi um meu histórico de vida. E antes de conhecer todo o universo do desenvolvimento humano que eu conheço, antes de conhecer a área do coaching, eu me aprofundei muito na área terapêutica, porque eu queria aprender a cuidar de mim.
Eu queria aprender a sair daquele quadro sem ficar dependente de remédios pelo resto da minha vida. E aí, com isso, eu passei a estudar muito essa área terapêutica, né? E aí eu teve um aluno que quando ele falou isso pra mim, disse, olha, o nosso segundo cérebro, que é chamado cérebro oculto pela neurociência, né? É chamado cérebro oculto. Ele é o maior fabricante de serotonina, que é o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar. Então, quando nós compramos, por exemplo, um remédio antidepressivo, se você usa um remédio antidepressivo, vai olhar lá no princípio ativo, vem serotonina. Mas se você tiver problema com o seu cérebro oculto também, que é o seu intestino, ele deixa de fabricar serotonina e você pode desenvolver uma depressão também em relação a isso, ok? Por quê? Porque tá faltando serotonina no cérebro oculto. Mas vamos lá. Isso é um assunto para um outro vídeo. Outro vídeo eu gravo um vídeo só falando de cérebro oculto com vocês, com chaves preciosas, tudo bem? Então nós sabemos que o inconsciente, ele interpreta e responde tudo o que chega ao cérebro por meio de terminações nervosas do nosso corpo, ok? Do corpo. E o que acontece, por exemplo, quando uma pessoa leva um susto, quando tem um momento de medo muito grande, que entra aquela, né? Entra o que o Daniel Goleman chama de sequestro da amígdala, né? Eu levo um susto, de repente eu explodo. Na verdade, é quando tem um impacto muito forte e naquele momento entra um comando tão forte que a explosão acontece, né? E aí vem aquela reação de nervosismo muito forte e em alguns casos com esse disparo todo, né, de cortisol, de adrenalina, o coração bate forte, muitas vezes pode gerar tremores ou palpitações, secura na boca, tremores no corpo e enfim. Então, o que eu estou compartilhando com você aqui nesse vídeo através de uma reprogramação emocional, de uma reprogramação mental, nós conseguimos sim trazer mais saúde e um equilíbrio emocional para a nossa vida. Porque o equilíbrio emocional, ele é chave para que nós possamos atingir saúde em todas as demais áreas da nossa vida. Com equilíbrio emocional, eu consigo saúde física. Com equilíbrio emocional, eu consigo saúde nos relacionamentos. Eu consigo melhorar relacionamento, não só meu relacionamento no ambiente de trabalho, no meu ambiente de casa, na minha família, com meus filhos, com meu marido. E trazer esse equilíbrio para a nossa vida, isso eu preciso trazer um outro conceito para você, que é um conceito onde eu junto a física quântica com a fé. Como uma grande estudiosa, eu sou apaixonada pela Bíblia, eu sou estudiosa da Bíblia e para mim, tudo que eu aprendo na física quântica, eu procuro entendimentos bíblicos. E o mais interessante é que os estudos bíblicos são muito, muito, muito antigos, são mais antigos. E é muito bonito ver como que a ciência tem vindo com uma linguagem bem moderna, uma linguagem bem receptiva de coisas e de fenômenos e de situações que a Bíblia já descreve há quantos mil anos, né? E é lindo isso. E eu me apaixono por tudo isso. Então, quando eu trago, por exemplo, eu estou conversando com você, estou dando até alguns exemplos de sentimentos e sensações que provocam desgaste no organismo. Se eu for buscar um exemplo bíblico, eu tenho vários, mas um exemplo bíblico aqui, lá no Antigo Testamento, no Salmo 38, Davi compartilha um momento que ele estava sofrendo com o sentimento de culpa. E olha, o sentimento de culpa, de acordo com a física quântica,
De acordo com os estudos hoje, de acordo com a tabela de frequência vibracional do Dr. David, enfim, o sentimento de culpa é um sentimento que, enquanto ele está ali enraizado, ele produz uma frequência horrorosa de baixa, 20 Hz. E se eu estou vibrando em 20 Hz, que era o problema que eu passava, e as coisas não davam certo, começava a dar certo, caía, começava a dar certo, caía, porque a frequência de culpa era a frequência que eu estava emitindo. E essa frequência de culpa, ela não te permite prosperar. E quando eu leio lá no Salmo 38, Davi, ele tinha praticado um pecado. E aí, com aquela circunstância, ele se sentia culpado. Então, ele estava ali fazendo um clamor a Deus, no Salmo 38. Ele clamava a Deus e ele falava, olha, o meu corpo, né, chagas tem no meu corpo. Olha, eu ando encurvado. E se nós trouxermos chagas no corpo hoje, linkando a doenças emocionais, porque o Davi estava passando problemas emocionais crônicos ali naquele momento. Nós temos psoríase, e a psoríase, de acordo com a medicina, também vem de cunho emocional. E existem sim os medicamentos, existem recursos médicos que ajudam as pessoas no controle da psoríase, mas a primeira coisa que hoje as pessoas precisam entender, e os médicos têm orientado dessa maneira, controla o seu emocional. Porque se uma pessoa ela está bem emocionalmente, aquela que já tem a predisposição para depressão, a psoríase não vai aflorar, ela vai ficar quietinha ali. E aí você conhece uma pessoa que tem predisposição para psoríase quando ela está emocionalmente abalada, é quando explode, quando o rosto dela está cheio, quando começa a aparecer psoríase no corpo todo. E aí, se eu voltar lá no Salmo 38, Davi estava passando uma situação assim, emocionalmente abalado. E ele dizia, eu ando encurvado. Como que anda uma pessoa que tem depressão hoje? A pessoa que tem depressão, ela tem uma doença na alma, ela tem uma doença emocional, que depois se torna um estado físico. Afeta, né? Aquela depressão emocional afeta as aminas, o funcionamento das aminas, e aquela pressão passa a ser uma depressão física. E eu tô dizendo em algo que eu já tive e que eu já vivi, que eu estudei muito sobre mim, o que acontecia comigo. E aí, tem pessoas que, porque eu sou da área jurídica de raiz, né? Eu me formei, a minha primeira formação foi bacharel em Direito, e minha OAB, né, foi de 1990, para você ver quanto tempo já tem isso, e passei a advogar. Então, o que faz uma advogada, de repente, se apaixonar por essa área de desenvolvimento humano, se apaixonar por área terapêutica? O que me fez foi uma dor que eu passei. A dor da síndrome do pânico, a dor da depressão, a dor de ter quebrado financeiramente, depois que eu abri uma empresa paralelamente ao meu escritório de advocacia. Eu abri uma empresa que era um cerimonial, era uma casa de festas, e não tinha conhecimento nenhum nessa área, mas eu me apaixonei de repente por um novo empreendimento, e aí fiz, enfim, e aquilo foi startando uma série de somatização de problemas até chegar na doença. Então, tudo que eu compartilho, e eu digo que eu ensino o que eu mais preciso aprender, eu compartilho porque eu busquei conhecimento diante de uma dor. E dessa dor nasceu o chamado de também ajudar outras pessoas e cuidar de outras pessoas. E cada vez que eu gravo um vídeo, a minha única intenção é contribuir para que você se torne uma pessoa mais corajosa, se torne uma pessoa com mais ânimo para prosseguir na vida, se torne uma pessoa com mais desejo de buscar conhecimento, de buscar se desenvolver como ser humano, para se tornar uma pessoa melhor e ter uma vida mais leve, uma vida com menos peso. Porque a sociedade nos impõe muitas coisas, a sociedade nos impõe regras muito elevadas, e que nós precisamos aprender a refazer as regras elevadas que a sociedade nos impõe, porque refazendo as regras nós conseguimos alinhar exatamente com o propósito que nós temos. E eu precisei entender isso. Aprendi a construir um trabalho em torno da vida que eu queria ter. Porque lá no meu passado eu construía uma vida
em torno de um trabalho. E quando eu construía uma vida em torno de um trabalho, as coisas não fluíam. E eu aprendi a construir um trabalho em torno da vida que eu queria ter. Porque lá no meu passado, eu construí uma vida inteira em torno de um trabalho. E quando eu fiz isso, eu comecei a me sentir presa. Por quê? Porque eu tinha que fazer exatamente aquilo que o meu trabalho determinava. Então eu tinha que estar nos lugares obrigatoriamente que aquele trabalho determinava, assim como acontece com todo mundo. Mas eu não tinha ligação com o propósito, o meu propósito real de vida. Porque quanto mais eu estava trabalhando, quanto mais eu me dedicava àquele trabalho, mais eu tinha uma sensação de vazio. E aquela sensação de vazio, depois eu fui entender que era uma falta de propósito. Cada vez que quanto mais eu me envolvia naquele trabalho, mais eu me afastava por causa da modelagem, por causa da sistematização daquele trabalho, mais eu me afastava do propósito, do meu propósito de vida. E isso me provocou muita ansiedade. Isso me quebrou. Isso me arrebentou. Então hoje eu ajudo pessoas a reconstruírem. Hoje eu formo terapeutas emocionais. Hoje eu tenho um instituto de formação em coaching. Hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. É isso que eu amo fazer. E eu quero ajudar você também a construir essa vida em torno de uma relação harmoniosa emocionalmente com você mesmo. Porque se você não tiver equilíbrio emocional, as áreas da vida, da sua vida, não se resolvem. Eu não sei hoje como está aí a sua energia, o seu nível de energia, o seu nível de vibração. Eu estava falando, dando o exemplo ali, né, de Salmo 38, falando de Davi e de todos os conflitos que ele teve, de todos os problemas que ele estava enfrentando no físico dele. Até taquicardia Davi teve. Até taquicardia. Lógico que eu estou trazendo os termos modernos, né? Eu estou trazendo, falando, por exemplo, ele fala de dores, né? Ele estava sentindo dores e eu trouxe a fibromialgia, que é um nome moderno para essa doença, porque naquela época não tinha esse nome. Mas ele estava assim, já sentindo sinais em todo o seu corpo, provocado por uma angústia na sua alma, por uma falta de perdão. Ele estava com as suas emoções em desequilíbrio. Então, o que eu quero dizer para você, com todos esses exemplos, com tudo isso, é que enquanto a sua emoção não estiver alinhada, enquanto a sua emoção estiver em desequilíbrio, o seu nível de ansiedade vai estar lá no talo e as coisas acabam não acontecendo. Você começa a atrair coisas terríveis, você começa a atrair situações ruins e pessoas que vêm de sanguessuga, sabe? Ao invés de atrair aquelas pessoas de crescimento que vão te ajudar, começa a atrair aqueles sanguessugas. Circunstâncias começam a acontecer errado. E decisões que teriam que ser mais assertivas na sua vida, você acaba tomando decisões erradas. E enfim, por falta de alinhamento emocional. O alinhamento emocional te faz vibrar com uma frequência correta. Te faz vibrar na frequência da alegria. Te faz que é uma frequência ainda maior que a frequência do amor. Porque a frequência do amor, ela está ali em 500 Hz, mas a frequência da alegria em 540 Hz. Por quê? E eu tô falando isso de sentimentos honestos, sensações honestas, porque se eu estou alegre mesmo, genuinamente, se eu estou alegre honestamente, verdadeiramente, com certeza eu estou amando. Porque como uma pessoa, ela vai irradiar uma alegria genuína, uma alegria que vem de Deus, aquela alegria que vem do céu, que vem diretamente de Deus. Essa alegria, ela só é possível
com amor no coração. Uma pessoa que não tem amor, não vibra no amor, ela não consegue se sentir plenamente essa alegria genuína. Então, o meu propósito é ajudar você a alinhar tudo isso, alinhar essa frequência aí para que o seu organismo comece a responder de uma maneira melhor. E eu posso dizer para você que é possível viver diante de tantos desafios da vida, porque eu tenho muitos desafios, assim como qualquer ser humano, sem ficar se entupindo em remédios, vários remédios. Ok, Mônica, mas tem pessoas que precisam sim. Dependendo do alto nível, eu não digo pra ninguém jamais não tome remédios, não vá no médico, muito pelo contrário. Eu indico sim que todos os meus clientes, as pessoas procurem ter seu acompanhamento direitinho, façam todos os seus exames, tenham acompanhamento médico, tudo ok. Mas nós não precisamos nos tornar escravos dos remédios, ok? Não precisa se tornar um escravo dos remédios. Eles, em determinado momento, você pode dizer para eles assim, olha, você vai no seu médico, você conversa com o seu médico, você explica como você está sentindo, você coloca o seu plano B, aquilo que você está fazendo terapeuticamente, paralelo ao tratamento do seu médico. E ele vai começar a ver como você tem se sentido melhor. Vai chegar um determinado momento que o seu médico vai dizer para você assim, poxa, que bacana, eu posso diminuir sua dose. Ou que bacana, eu posso, eu acho que nesse momento você já está liberado desse medicamento. Você pode, em parceria com o seu médico, tirar aí mais esse plano, esse peso. Porque tem pessoas que têm 20 anos tomando o mesmo remédio. Tem pessoas que têm 25 anos tomando medicamento. E tem um medo terrível de parar. Porque senão ficam achando que vão cair de novo na depressão. Não fazem nem ideia de que tem muitos recursos hoje que podem ajudar. E que podem trabalhar junto com a medicina. Recursos alternativos. Que são aliados e que são, na verdade, companheiros que trabalham juntos com a medicina para ajudar essas pessoas a ter mais qualidade de vida. Então, fica aqui o meu recado. Eu quero muito que você continue me acompanhando. Eu quero te convidar a assinar o meu canal. Continue me acompanhando. Se esse assunto, alinhamento de ansiedade, equilíbrio emocional, reprogramação mental, reprogramação dos sentimentos, reprogramação das emoções, isso tudo que é uma coisa só para te ajudar a ter uma vida mais saudável emocionalmente e fisicamente, se isso tudo faz sentido para você, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Deixe seus comentários, coloque aqui nos comentários algo que você gostaria que eu te ajudasse, uma informação que você gostaria de receber. Coloque aqui uma pergunta que eu vou ter um grande prazer em te responder, vou ter um grande prazer em gravar um vídeo para, de repente, não só responder você, mas ajudar muitas outras pessoas também dentro do assunto que é a sua demanda para esse momento, ok? Então, fica comigo e me ajuda a compartilhar esse conhecimento com mais pessoas e eu te encontro no próximo vídeo. Tchau, tchau!